Que o Senhor seja glorificado. Ainda precisamos orar muito mais. Só paramos porque já não temos muito tempo. Daqui a pouco já vamos começar a falar que estou a fazer sair tarde. Sexta-feira não falte. Sexta-feira teremos vigília da igreja. Venha mesmo. Que todos que estão aqui e os outros que não apareceram hoje, que venham para juntos orarmos mais uma vez. Amém? É mesmo importante. Levante onde estás. Abre a tua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 12 a 27. Vamos ler apenas 3 versículos ou 2 versículos. Mas em casa, vais ler do verso 12 ao verso 27. Eu leio o versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Amém? Podes fechar a tua Bíblia? Em casa vais ler do versículo 12 ao versículo 27. Podes tomar o teu assento. Hoje, na graça do Senhor, temos como tema a comunhão e a unidade. E o subtema é um só corpo, muitos membros. Amém? Olhe para o teu irmão e diz: um só corpo, muitos membros. Sabe, a mensagem de hoje tem como objetivo ensinar a igreja que Deus usa pessoas diferentes para cumprir um único propósito, mostrando que a diversidade não deve produzir divisão, competição ou inferioridade, mas a diversidade deve produzir a comunhão, a cooperação, a edificação do corpo de Cristo. Amém? Esse é o objetivo da mensagem de hoje. Olhe para o irmão que está do teu lado. Escolhe já o teu irmão, porque ele vai lhe dar muito. Escolhe já o teu irmão. Lhe diz: amado irmão, eu preciso de ti. Você precisa de mim. E juntos precisamos de Cristo. A nossa mensagem podia já acabar aqui, porque já atingimos o objetivo da mensagem. Sabe, a igreja é formada por pessoas diferentes. Pessoas que têm diferentes histórias. Pessoas que têm personalidades diferentes. Pessoas que têm experiências diferentes. Dons diferentes. Funções diferentes. Mas Deus não nos chamou
para sermos iguais. Não. Deus não te chamou para ser igual a mim. Não, Carlos. Vai se enganar. Eu sou eu. Você é você. Deus nos chamou para sermos um. Essa é a oração que Jesus Cristo fez lá em João. Amém? Não é para sermos iguais, mas é para sermos um. Educações diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, mas Deus quer que sejamos um. Paulo usa uma das imagens mais extraordinárias das Escrituras para explicar essa realidade. Qual é essa imagem? Do corpo humano. Um corpo possui muitos membros. O olho não é mão. A mão não é o pé. O ouvido não é a boca. Mas todos pertencem ao mesmo corpo. Da mesma maneira, na igreja existem membros diferentes. Diferentes dons. Diferentes ministérios. Mas um só corpo. Qual é o corpo? O corpo de Cristo. Amado, tens que perceber que a diversidade de pessoas que Deus colocou aqui é para formarmos um só corpo. A Bíblia diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também é Cristo. A grande questão não é termos diferenças. Não, não é sobre isso. A questão é o que fazemos com nossas diferenças. Podemos transformá-las em motivo de competição ou colocá-las a serviço da unidade. Amém? Se nós não compreendermos que as nossas diferenças devemos colocá-las ao ponto de chegarmos à unidade, nós vamos nos perder nas competições. Eu já disse aqui e volto a dizer, você não veio aqui para competir com ninguém. Não, nós não viemos aqui para competirmos. Essa carta que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ele escreve aproximadamente entre 53 e 55 depois de Cristo. A igreja que havia fundado em Corinto é a igreja que Paulo direciona nessa carta. E Paulo estava na zona onde depois enviou uma outra carta, em Éfeso, que mandou a carta para os irmãos daquela zona. É lá onde Paulo escreve essa carta para a igreja que ele tinha deixado lá em Corinto, que é uma cidade comercial, multicultural e marcada por profundas diferenças sociais. Ali conviviam judeus e gentios, escravos e livres, ricos e pobres, pessoas de diferentes culturas e posições sociais. Corinto era como Luanda. Amém? Nós aqui em Luanda chamávamos das províncias, né? É assim que nós falávamos. Esquecíamos que Luanda também é província. Mas em Luanda, onde congregamos, a maior parte das pessoas de diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes zonas do nosso único país. Amém? Na verdade, há um discurso que nós aprendemos que é um só povo, uma só. Mas não é nada disso. Porque na verdade nós somos o único povo que tem várias nações lá dentro. Tem a nação Lunda, nação Congo, tem várias outras nações, né? Mas um dia vamos falar sobre o que é nação. Mas não vamos falar de política. Mas a ideia é, tal como Luanda, que agrega pessoas de todas as zonas da Angola. Corinto também estava assim, agregava pessoas de diferentes locais. E naquela época, a cidade estava sob forte influência romana e possuía uma sociedade profundamente hierarquizada, onde, por
posição, riqueza, poder, conhecimento, prestígio determinavam o valor social das pessoas. O grande problema é que essa mentalidade começou a entrar na igreja. Paulo começou a sentir que na igreja também começou a existir os estratos sociais. Amém? Não, nós é que somos os licenciados, ficamos aqui. Nós os doutores, ficamos aqui. Nós os comerciantes, os homens de negócio, ficamos aqui. Nós os empreendedores aqui. Vocês os outros lá. É dessa divisão que Paulo estava a constatar na igreja de Corinto. Essa separação. Sabe? Os coríntios possuíam muitos dons espirituais, manifestações e conhecimento ministerial. Havia, contudo, uma imaturidade profunda para lidar com a diversidade. O mesmo ocorre na igreja de hoje. Somos nós que falamos em língua. Somos nós que temos visões. Somos nós que temos profecias. Mas somos nós os primeiros que queremos fazer a separação entre os irmãos. Amém? Na igreja de Corinto, alguns começaram a se sentir superiores por causa dos seus dons, enquanto outros sentiam-se inferiores por não possuírem as mesmas capacidades visíveis. Amado irmão, não se entristeça porque o teu irmão profetiza, porque o teu irmão fala em língua. Não, isso não é motivo para você ficar triste. Ele não é melhor do que você. Amém? Também não é pior do que você, irmão. Não é sobre isso. Não é sobre vir comparar as capacidades que Deus deu a cada um de nós. Sabe, eu disse a alguém ao longo dessa semana, não me lembro quem, mas eu disse a ele: Moisés, estudado no Egito, quando viu a forma do tabernáculo lá no céu, não foi Moisés que executou. Amém? Teve que chamar pessoas inteligentes que dominavam aquela arte. Não menospreze o teu irmão, porque supostamente você estudou mais do que ele, porque supostamente você sabe mais do que ele, porque supostamente você grita mais do que ele na oração, você chora mais do que ele na oração, você canta mais do que ele, você faz mais do que ele. Não é sobre isso. A igreja de Corinto começou a viver problemas, porque as pessoas começaram a olhar para as suas capacidades e começaram a menosprezar as outras. Os outros começaram a olhar para aquilo que supostamente não tinham e começaram a se sentir inferiorizados em relação aos outros. Sabe? O complexo de superioridade é quando a pessoa se acha mais importante, eleva o seu ego, porque ele tem algo que o irmão não tem, ou porque ele pensa que ele tem. A pessoa eleva o seu ego, gera soberba e acaba na divisão. O complexo de inferioridade é aquelas pessoas que olham para os outros, eles são sempre os pobres coitados. Não, você não é pobre coitado. Você tem um Deus que é o Todo-Poderoso. Amém? Não se menospreze. Não há nenhuma diferença entre um menino rei e um mais velho que não é rei. Porque o que tem poder não sabe usar o poder. O que não tem poder também está sofrendo a mesma situação. Sabe, muitos de nós, por não sabermos de quem somos filhos, nós se menosprezamos, nós se diminuímos. Não, amado irmão, você é filho de Deus, você é filho do Todo-Poderoso. Os bruxos da tua família é que tem que ter medo de ti. Não é você que deve ter medo deles. Amém?
Essa é como aquela história que o Fidel pergunta: será que o cristão é verdade? A coisa ambaço. Não é assim que o Fidel pergunta. Quem não debate? Fidel perguntou: será que um pastor homem de verdade pode apanhar ambaço? Pode mesmo lhe brincar nos bruxos. Pergunta no Fidel qual é a conclusão, não é isso, Fidel? Na concepção do Fidel, do radicalismo do Fidel, não pode, jamais. Não pode. Assim mesmo, Deus vai lutar com Satanás na tua vida, senão vai ligar. Não é assim, Fidel? Eric, Deus vai lutar com Satanás na tua vida, senão vai ligar. Depois se encontram com o Fidel. Vão se entender, você é o Fidel. Eu só contei o que o Fidel perguntou. Mas, bem amado, você é filho de Deus. O Deus que você serve é o Deus Todo-Poderoso. Não é qualquer Deus. Não é. Sabe? Há coisas que podem acontecer na tua vida porque Deus permitiu. Tal como na vida de Jó. Mas não é por buscar a tua família te brincar. Não esquece isso, irmão. Não, nosso não é Deus de sofrimento. Não é Deus para te brincar. Não é. Não se inferiorize. Saia do complexo da inferioridade. Esse é um dos males que enferma a igreja de hoje. Só eles é que conseguiram. Eu não. Isso é para eles, não é para nós. Até para exortar, para moderar, o irmão se acha que ele é incapaz. Eu não posso, é eles. Irmão, é como então, irmão. Nós também somos filhos de Deus. Você também é. Não se menospreze. O que você não sabe ainda, luta para aprender. E faz. Não é dizer, não, só eles é que podem, só eles é que fazem. Isso depois começa a gerar um mau sentimento. Começa a gerar inveja. Sabe? A mensagem de Paulo para Corinto. Paulo utiliza a analogia do corpo humano para ensinar 6 verdades fundamentais. Que a primeira, um corpo possui muitos membros. A segunda, cada membro é estritamente necessário. A terceira, nenhum membro é autossuficiente. A quarta, funções diferentes não significam valores diferentes. A quinta, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. O que você não entende é que se atacar a igreja, você também é igreja. Estão te atacando. Mas você não. Se eu quero que o bebê não é? Se vai estragar, que estraga. Não é assim que você fala? Também já ando farto deles. Sim, já não falar assim. Eu costumo ouvir. A outra coisa. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Sabe? No primeiro ponto é importante destacar que todos pertencem ao mesmo corpo. Eu quero te dizer nesta manhã, na igreja não existem membros da primeira categoria e membros da segunda. Não, eles é que estão na linha de frente. Nós estamos aqui atrás na Beck. Não faz isso. Beck aqui só existe no coro. Não, eu não sou da linha de frente. O irmão vai dizer, não, isso é com eles. Isso é com os que moderam. Isso é com os que pregam. Nós não. Nós só somos o mesmo irmão. Nós vamos na igreja, sentamos, ouvimos só o pastor a pregar. Não existem membros de primeira categoria e membros de segunda categoria. Eu quero dizer à igreja que não existe ministério mais importante. Espiritualidade superior por dons específicos ou exclusão de quem é diferente. Todos pertencem ao mesmo corpo. Olha para o teu irmão e diz, eu sou igual a ti. Ou ele fala, eu sou igual a você. A unidade cristã não significa uniformidade.
Não precisamos ser iguais para caminhar juntos. Precisamos reconhecer que pertencemos ao mesmo corpo. Deixemos de perguntar quem é mais importante. Passamos a perguntar: como posso servir ao corpo? Pergunta ao teu irmão: como posso servir ao corpo? No corpo de Cristo, nossas diferenças não são motivo de separação. São oportunidades para a manifestação da graça de Deus. Nenhum membro é insignificante. É importante que você perceba isso. Os membros do corpo que pareçam fracos são necessários. Parecer pequeno aos olhos dos homens não significa ser pequeno aos olhos de Deus. Sabe? Na igreja, nós pensamos que aqueles que sobem ao altar, que pregam, que exortam, que moderam, que cantam, são mais importantes do que aqueles que vêm varrer. É mentira. Não a te enganar. Não a te enganar. Tudo na igreja é importante. Todo o departamento onde você está na igreja é importante. Mesmo até que ninguém está a te ver, quando você vai visitar os irmãos, é importante. Mesmo que ninguém te vê quando você vai evangelizar, é importante. Não, eu estou à espera. No dia que me darem o microfone, vão me ouvir. Nunca vamos te dar. Também não vamos te ouvir. Depois nós mais também não gostamos de deixar ninguém pregar. Deixa. Perguntam aos pregadores, esse mês pregamos o mês todo. Não é assim, pastora? Vamos se dividir. Eu e a pastora se dividimos o mês. Amados, não existe ministério pequeno na igreja, ministério grande. É mentira. Não diga eu sou apenas um. Você é membro do corpo de Cristo. Um membro pode ser pequeno aparentemente, mas nunca é insignificante quando pertence ao corpo de Cristo. A coisa que deves tomar nota é que cada dom fortalece a igreja. No corpo, nenhum órgão vive isoladamente. Da mesma forma, na igreja, o pregador precisa do doutor, do mestre. O evangelista precisa do intercessor. O administrador do líder. O dom de um completa aquilo que falta no outro. Outra coisa que eu queria destacar é o perigo da competição. O problema surge quando usamos os dons para competir ou exaltar ministérios. Um dom usado para alimentar o ego torna-se instrumento de vaidade. Contudo, colocando nas mãos de Deus, torna-se instrumento de edificação. Se Deus te usa num determinado campo, deixa mesmo Deus te usar. Não é motivo para você se comparar com os outros. Não é motivo para você achar que você é mais importante do que os outros. Você não é ninguém. É importante que percebas isso. Deus não colocou dons diferentes à igreja para competir, mas para produzir cooperação. A outra coisa que eu quero destacar é a verdadeira comunhão. Uma igreja madura compartilha das dores e celebra as vitórias, sem inveja, sem ressentimento. Não abandona quem sofre, mas carrega os feridos e se alegra com a exaltação do irmão.
Sabe? Neste mês, cada um de nós tem que ficar feliz com o outro. É importante. Não é você só querer o mal do outro. Para concluir, eu quero dizer à igreja, somos o corpo de Cristo. Todos pertencem ao mesmo corpo, independentemente de origem ou função. Em Cristo somos um. Nenhum membro é insignificante, visível ou oculto. Você é vital e necessário. Cada um fortalece a igreja. O seu dom, que você está desprezando, é uma ferramenta de bênção para a comunidade. Substitua a pergunta: por que eu não sou como ele? Por o que Deus colocou em mim para servir o corpo. Não busque o lugar alheio. Seja fiel onde Deus te colocou. Não despreze o seu dom. Não se isole e não compita. Levanta onde estás. Vamos fazer algumas declarações. Levanta, levanta. Repita comigo. Eu pertenço ao corpo. Eu sou necessário ao corpo. Eu preciso do corpo. O corpo precisa de mim. O meu dom é para servir. A minha função é para edificar. A minha vida é para glorificar Cristo. Repita comigo. Eu não preciso ser igual ao meu irmão. Preciso apenas ser fiel ao chamado que Deus colocou sobre a minha vida. Aplauda fortemente ao Senhor.